Bem, pessoal, agora que nós passamos dessa parte de definição dos termos, agora eu quero analisar com vocês o espectro do debate em que o molinismo está inserido. O que significa isso? Significa que eu vou apresentar para vocês as diversas visões que constituem o debate em que o molinismo tenta resolver, ok? Então, por que a gente faz isso? Porque primeiro eu preciso estabelecer com vocês aqui o cenário, para que você possa entender quais são as questões e onde é que o molinismo ele se insere. Porque muito do nosso tratamento a respeito do molinismo, você vai ver que é a tentativa de resolver questões que vários outros sistemas estão tentando resolver também. Então, com isso, você vai adquirir uma visão muito mais ampla e uma visão comparada também do molinismo, visto que esse nosso estudo, o meu estudo aqui com vocês sobre o molinismo, não é um estudo onde eu irei tentar catequizar vocês ou convencer vocês do molinismo, mas apenas descrever e explicar também em que pé, em que pontos o molinismo se insere dentro do debate teológico. Também eu quero destacar para você que caso você já tenha familiaridade com os diversos sistemas dentro do debate do molinismo, ou arminianismo, calvinismo, teísmo aberto e por aí vai, você pode pular essa aula e a próxima aula, ok? Então são as duas aulas onde eu tentarei expor aqui o cenário do espectro do debate em que o molinismo está inserido. E então, após essas duas aulas, é que eu vou começar então a descrever o molinismo em si. Então, caso você já tenha bastante familiaridade, você fique à vontade de pular essa aula e a próxima aula também, ok? Então, partindo aqui para o nosso estudo, eu preparei para vocês, pessoal, um diagrama a respeito do espectro do debate quanto à providência divina. Você deve se lembrar que quando nós falamos das definições teológicas e também anteriormente, eu expliquei para vocês que o molinismo, ele, embora toque diversas áreas da teologia, mas ele essencialmente lida com a questão da providência divina. E você deve se lembrar também, certo? Eu não vou, todas as vezes que eu falar providência, eu não vou ficar repetindo aqui a definição de providência. Isso eu fiz na nossa aula de número 3. Mas aqui eu vou lembrar a você que por providência nós estamos falando da forma como Deus conduz a história, da forma como Deus executa o seu plano. Então a questão não é se Deus é soberano. A questão é como Deus exerce a sua soberania. E a questão então fica mais difícil ainda quando nós comparamos a ênfase no controle divino com a liberdade humana. Como é que Deus pode conduzir a história e controlar todos os eventos históricos para que o seu plano seja executado, ao mesmo tempo em que os seres humanos são livres e responsáveis pelas suas decisões? Então essa é a questão que o debate está se propondo. Essa é a questão da providência divina. E esse diagrama aqui é o diagrama que nós vamos seguir. Deixa eu explicar para você. Aqui, na minha esquerda, certo? Você tem aqui as posições que, ao mesmo tempo que enfatizam menos controle divino na providência, ela enfatiza mais liberdade humana, ok? Então, ao mesmo tempo que ela enfatiza menos controle divino,
ela enfatiza mais liberdade humana. Então, quanto mais uma posição estiver para esse lado, certo? Não ficou muito reto, mas você pegou aí. Então, quanto mais para cá, do meio para cá, mais essa posição enfatiza a liberdade humana e menos enfatiza o controle divino das decisões humanas, ok? Então eu preciso deixar claro que eu estou falando aqui do controle divino das decisões humanas, certo? Quanto mais, agora aqui no outro lado, você tem então as posições que enfatizam muito mais o controle divino sobre as decisões humanas e muito menos a liberdade humana. Então, quanto mais uma posição estiver para a direita, certo? Quanto mais para a direita, ou no caso para a esquerda, né? No caso da sua direita, quanto mais à sua direita uma posição estiver, então ela vai enfatizar muito mais o controle divino e muito menos a liberdade humana, ok? Então, entendendo isso daqui, você será capaz de entender onde o molinismo tenta se encaixar dentro aqui deste debate, tá bom? Então, esse gráfico aqui eu retirei de um dos livros que eu estou utilizando como base, tanto para essa aula como também para essa matéria, que é o livro Middle Knowledge, do John Lang, ok? Então vamos lá para a primeira posição no espectro. Sim, outro detalhe é que nessa aula nós vamos trabalhar as posições que estão aqui, ok? As posições que enfatizam mais a liberdade humana e menos o controle divino. Então, no extremo espectro, no extremo do diagrama de ênfase, de menos ênfase no controle divino e de mais ênfase na liberdade humana, está o teísmo aberto, ok? O teísmo aberto é uma posição que foi desenvolvida nos Estados Unidos no século XX, mas que se introduziu de vez entre os evangélicos por meio de um teólogo, ele que popularizou essa posição, por ser um teólogo muito conhecido, chamado Clark Pinnock. O Pinnock era um amplo defensor da inerrância bíblica, um bastião da defesa da inerrância bíblica. Então ele era um teólogo extremamente respeitado e conhecido, até que ele abraçou essa tese num ensaio em que ele escreveu, chamado Deus limita o seu conhecimento, que está escrito, ou que está na língua portuguesa, no livro Predestinação e Livre-Arbítrio. Acredito que esse livro não é mais editado, mas você pode encontrar para comprar ele usado, ou talvez até baixar na internet, ou então pode ser que está me escapando do conhecimento, que esse livro ainda seja editado, ok? Mas foi quando o teísmo aberto, de fato, se tornou um debate, se tornou uma questão que foi amplamente discutida nos Estados Unidos e alguns anos depois desceu para o Brasil através de um pastor bem conhecido chamado Ricardo Gondim, ok? Os principais defensores, os mais famosos defensores dessa posição são John Sanders, o pastor Greg Boyd e William Haskers, ok? Então esses são os defensores mais famosos do teísmo aberto. O que ensina o teísmo aberto? Bem, o teísmo aberto ele é alicerçado em 3 ideias básicas. A primeira ideia é a ideia do amor de Deus, a ênfase no amor de Deus. A segunda ideia, como mencionada no ensaio de Clark Pinnock, é a crença na autolimitação de Deus. Então, Deus ele limita o seu próprio conhecimento. E a terceira ideia
é a da completa liberdade do homem. Então, o que o teísta aberto ele está tentando proteger com a sua crença? Ele, por um lado, está tentando proteger o amor de Deus e, por outro lado, ele está tentando proteger a liberdade do homem. E a forma como ele relaciona isso é com a tese da autolimitação de Deus. Essa posição afirma que o homem possui liberdade libertária, ou seja, o homem é a causa das suas decisões. Ela nega completamente o determinismo. Então, o determinismo não é o meio pelo qual Deus conduz a história. Então, perceba que o conceito de liberdade defendido pelo teísta aberto é o conceito de liberdade libertária, ou seja, a liberdade que não é determinada, você não tem o determinismo. E então, Deus, ele demonstra amor pelos homens, veja bem, deixando os homens serem completamente ou genuinamente livres. Então, qual é a ideia de liberdade aqui? É que o homem decida, que o homem cause a sua própria decisão. Sendo assim, Deus não pode causar a decisão humana, certo? Isso daqui não é só o texto aberto que vai dizer isso. Então, para que o homem seja genuinamente livre, Deus não pode causar a decisão humana, porque isso seria uma contradição. Seria como Deus criar uma bola quadrada ou um solteiro casado. Assim também é Deus causar uma decisão livre. Se Deus causou, então ela não é livre. Agora, até aí, os arminianos diriam, concordamos. Agora, qual é o ponto que gerou toda a discussão do teísmo aberto? É que Deus não pode saber o que esse homem vai decidir. Porque uma decisão, ela de fato só existe quando ela é tomada. Então, qual é a afirmação central que sustenta o teísmo aberto? É a ideia de que Deus, ele só conhece aquilo que existe. E que Deus não pode conhecer a decisão de uma pessoa, porque essa decisão ela só passa a existir quando ela é causada pelo homem. Sendo assim, Deus não conhece as futuras decisões humanas, ok? Então veja bem, quando eu digo aqui que Deus não conhece o futuro, é que Deus não conhece o futuro das decisões humanas. Porque simplesmente essas decisões, elas não existem ainda, certo? Elas ainda não foram tomadas. E para que o ser humano seja genuinamente livre, Deus não pode conhecer essas decisões. Porque se Deus conhecer a decisão que a pessoa vai tomar, então essa pessoa ela não é genuinamente livre na concepção do teísmo aberto. Assim também, ficou tampando aqui, certo? Deus não tem um plano e nenhuma pré-ordenação. Então Deus tem, de fato, Deus tem seus planos, Deus tem os seus desejos, mas ele não pré-ordena todas as coisas, porque Deus vai construindo a história relacionando-se com os homens, ok? Então, uma ideia muito presente no teísmo aberto é a ideia da teologia relacional, que era muito forte na Alemanha, na teologia europeia, em meados do século XX, que é a ideia de que Deus vai construindo a história em interação com os homens. É uma ideia também muito comum em um primo bem próximo do teísmo aberto, que é chamado de teologia do processo, ok? Então, essa teologia relacional, ela fala a respeito disso,
de Deus construindo em sua relação com o homem o futuro. Então, para o teísmo aberto, o homem ele é completamente livre e Deus ele não exerce a sua soberania controlando as decisões humanas. Podemos dizer então que como Deus não tem controle sobre as decisões humanas, então Deus não é soberano. Em prol de amar o homem, em prol de respeitar as decisões humanas, Deus limita o seu conhecimento. Deus poderia saber as decisões humanas, mas Deus decide não saber e Deus limita a sua soberania para que ele possa construir a história junto com os homens. Isso é, portanto, o teísmo aberto. Em cada uma das posições, pessoal, eu quero trazer um exemplo. E para servir de caso de exemplo, eu trouxe aqui um caso muito trágico da nossa história aqui no Brasil, que foi um massacre de 12 adolescentes que aconteceu no Rio de Janeiro, acredito que há uns 10 anos atrás, ou talvez mais, e que levantou na época muito esse questionamento: qual é a relação de Deus com a decisão do rapaz de matar aqueles adolescentes? Então, geralmente, quando acontece um caso trágico assim, as pessoas perguntam onde Deus estava, certo? Então, como é que o teísta aberto ele responderia isso? E um dado interessante é que o teísta aberto mais conhecido aqui no Brasil é o Ricardo Gondim, ok? E sempre que acontece um grande desastre, alguma coisa assim muito ruim, ele sempre vai dar a sua explicação nas suas mídias, ele sempre dá a sua explicação teísta aberto para esses casos, ok? Então, como é que o teísta aberto ele lidaria com essa questão? Para o teísta aberto, ele diria o seguinte: Deus, ele não sabia que aquela decisão daquele rapaz que promoveu o massacre, Deus não sabia que ele iria fazer isso. Deus só soube que ele iria fazer isso no momento que ele decidiu fazer isso, que aquele rapaz decidiu fazer isso. E sendo que Deus não sabia, então Deus não pôde intervir naquilo, ok? Porque o seu amor impede que ele intervenha nas decisões dos homens. Então, aquele rapaz ele foi completamente livre e Deus completamente isento daquela ação maligna. E um detalhe interessante é que uma vez alguém fez uma charge, se eu não me engano, sobre a queda de um avião da TAM. Eu não sei se você se lembra de uma situação que eu acredito que foi sobre o tsunami. Desculpe, não foi sobre a queda do avião. Foi sobre o tsunami lá na Indonésia, que matou ali centenas de milhares de pessoas. E quando aquilo aconteceu, alguém fez uma charge brincando com o teísmo aberto. E essa charge mostrava que Deus ele não tinha condições de intervir, mas que Deus oferecia o seu ombro para que os homens chorassem. E interessantemente, isso que deveria ser uma crítica ao teísmo aberto, o Ricardo Gondim ele comentou nessa charge dizendo que o chargista entendeu corretamente o teísmo aberto. Por quê? Porque para o teísta aberto, Deus ele é amor e ele se relaciona integralmente com os seres humanos. Então, quando acontece um massacre, quando acontece um imprevisto, um acidente grave, um tsunami, alguma coisa, então isso faz parte da vida e que Deus vai construindo isso, se relacionando com o homem. Então, muito embora Deus não consiga controlar que essas coisas não aconteçam, Deus ele consegue oferecer consolo e conforto para aqueles que estão sofrendo, ok? Então, é importante que
que se diga isso dessa história do Ricardo Gondim, que enfatiza esse aspecto aqui do teísmo aberto, certo? Também, antes de passar adiante, deixe-me mencionar mais um detalhe aqui bem importante sobre o teísmo aberto. O teísmo aberto, pessoal, ele propõe as suas bases bíblicas, ok? O que significa isso? Significa que eles têm aqueles textos que eles utilizam para basear as suas crenças. Um dos textos principais que eles utilizam para basear as suas crenças é o texto da relação de Deus com Moisés, quando Deus diz que iria exterminar o povo hebreu. Moisés então diz que se Deus fizesse isso, que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. E então Deus responde dizendo que não ia mais fazer isso. Então, para o teísta aberto, isso é uma evidência de um relacionamento genuíno, como Deus se relaciona genuinamente para construir. Outro argumento é que eles afirmam, o teísta aberto geralmente afirmam, que a teologia clássica que produziu o calvinismo, o molinismo, o arminianismo e tudo mais, a teologia clássica ela é muito mais grega do que bíblica, do que judaica. Então eles geralmente argumentam isso, certo? E existem alguns livros na língua portuguesa que se destinam a responder o teísmo aberto, ok? O livro Não Há Outro Deus, o livro Teísmo Aberto, que mostram com muita propriedade, e eu também creio nisso, que ao afirmar que a soberania de Deus ela não inclui o controle de Deus sobre a história e que Deus ele não consegue, ele não conhece todas as proposições futuras. Ao afirmar, portanto, que Deus limita a sua onipotência e que Deus limita a sua onisciência, eu acredito que o teísta aberto ele passa a crer em um outro Deus que não é o Deus cristão, ok? Então, o teísmo aberto, ele aperta o botão ejetar do cristianismo, ok? Muito embora ele possa crer na Bíblia como inerrante, ele possa crer nos milagres, ele possa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas o seu Deus é um outro Deus, ok? Então, indo aqui para o nosso diagrama, no espectro do debate quanto à providência divina, o que nós encontramos? O teísmo aberto está aqui no extremo, onde Deus ele tem menos ou quase nada de controle divino e ele tem mais liberdade humana. Existe uma defesa muito maior da liberdade humana e uma autolimitação do controle divino, ok? Então, pessoal, já tem aqui quase 25 minutos de aula. Não daria tempo, a gente, dentro do nosso tempo estimado de cada aula, a gente cobriu o arminianismo. Então, nós vamos deixar o arminianismo para a próxima aula, tá bom? Fique com Deus e até lá.